Bom dia a todos. Na verdade, esse tema, Jesus e a caridade, não foi um tema construído por mim. Foi uma proposta do Centro Espírita Nosso Lar há poucos meses. Eles tiveram a ideia de fazer uma semana espírita. E nessa semana espírita, cada dia, eles colocaram um tema e convidaram os expositores e me convidaram e me deram esse tema. E quando me deram esse tema, eu sou muito familiarizado com o Evangelho de Jesus, graças ao seu Hugo de Cambé. Nós estudamos muito o Evangelho de Jesus, muitos anos seguidos. Todas as reuniões mediúnicas de terça-feira, a gente começava lá na primeira página do primeiro evangelista, Mateus, terminava em João, começava tudo de novo. Cada terça-feira, aqueles trechinhos por temas, como é dividido o Evangelho. E aquilo foi impregnando em nossa mente muitas passagens, muitos ensinamentos. E de certa forma que nós, quando conhecemos, estudávamos a doutrina espírita, mais que nós compreendíamos o desejo de Jesus de enviar o Consolador prometido. Mas quando pensamos no tema Jesus e a caridade, Jesus é a expressão do amor. Em todas as suas formas de manifestações, Jesus nos apresentou a caridade. Aí eu fiquei pensando como que eu abordaria esse tema nesse encontro, nessa semana espírita. E foi quando me ocorreu que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 886, ele faz a seguinte questão para os espíritos superiores: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme Jesus a entendia? Então, olha que interessante a pergunta de Allan Kardec. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme Jesus a entendia? É uma pergunta profunda e a resposta é muito mais profunda e muito simples. Que a resposta vem em 3 palavras: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Olha como que eles resumem uma palavra tão profunda, tão essencial, tão importante em 3 manifestações de virtudes humanas. E aí então eu me propus a procurar exemplos do que seria benevolência, do que seria indulgência, do que seria perdão. Mas sempre lembrando do término de cada frase: benevolência para com todos. Quer dizer, não pode ter distinção, não pode ter privilégios, não pode ser parcial, tem que ser imparcial a benevolência. Não pode ser com aqueles que a gente tem afinidade, não com aqueles que não tem afinidade, com os conhecidos e não com os desconhecidos. Então, quando é para com todos, é para com todos. Então, se é uma proposta que o Consolador Prometido está trazendo para nós, sob a orientação do Espírito da Verdade, a pedido do Cristo, se não for o próprio Cristo, então nós temos que olhar com muito carinho, pensando que essa é uma proposta para a nossa existência. A indulgência, a gente quando pensa em indulgência, eu lembro muito na palavra indulto, de fim de ano, quando a justiça libera alguns presos, até perigosos alguns, acabam cometendo novos crimes nessa época. O indulto dá a impressão de um perdão, mas não é. A própria expressão está dizendo indulgência para com as imperfeições alheias. Significa que é uma maneira de olhar para as pessoas que erram com uma outra visão, com uma certa piedade, com uma certa compaixão. Então, indulgência nós vamos estudar exatamente o que quer dizer essa palavra. E perdão, Jesus foi a expressão do perdão. Se nós formos analisar a vida de Jesus, ele entrou na terra perdoando e saiu perdoando. Quando ele chega em Jerusalém, ele é convidado a julgar uma mulher que foi pega em adultério. Então, estou começando pelo fim, pelo perdão. Então, o que acontece? Chegam aquelas pessoas com pedras nas mãos, jogam aquela mulher diante de Jesus, que acabaram de ser pega em adultério. E aí dizem assim: as nossas leis dizem que essa mulher pega em adultério tem que morrer apedrejada. Então, o que você nos diz? Então, eles vão provocar Jesus. E Jesus, ele está aqui para apresentar a misericórdia de Deus, para apresentar não só a justiça divina que ensinarmos na justiça, mas principalmente a misericórdia de Deus.
Então ele com certeza ele irradia uma aura de luz tão intensa que deve despertar na consciência daquelas pessoas alguma coisa que eles para a qual não estavam preparados. E Jesus então diz assim: então aquele que não tiver cometido nenhum pecado comece atirando a primeira pedra. E dizem os evangelistas que aquelas pessoas, começando pelos mais velhos, por que pelos mais velhos? Ou porque cometeram mais pecado, porque já são mais conscientes do que é certo e do que é errado. Eles começaram a deixar as pedras no chão e foram se afastando. E à medida que foram se afastando, os mais jovens começaram a segui-los. Você vê que exemplo é exemplo, né? Sempre o mais velho está dando exemplo para o mais novo. E Jesus fica ali, fica aquele silêncio. E aquela mulher olha para Jesus e Jesus pergunta: mulher, onde é que estão aqueles que te condenavam? Ela, trêmula, assustada, diz: já foram, Senhor. E o Senhor não me condena? E Jesus diz: não, mulher, não te condeno, mas vai, não torne a errar mais. E aquela mulher sai dali com uma nova perspectiva de vida. Então a gente começa a perceber vamos dizer assim, a grandeza das emoções de Jesus para lidar com os erros humanos. O que Jesus fez ali? Perdoa aquela mulher do seu erro? Não, ele não perdoa. Ele apresentou uma nova visão de Deus que as pessoas não tinham. Ele não foi ofendido por aquela mulher. Quando a gente fala perdão das ofensas, a gente tem que ser ofendido e tem que perdoar. Jesus não foi ofendido por aquela mulher. Jesus talvez estivesse sendo questionado por aqueles homens com as pedras. Talvez estivesse sendo provocado por aqueles homens. Ali talvez ele tivesse que perdoar aquelas pessoas. Mas Jesus usa a palavra perdão várias vezes. Certa vez, quando ele estava na casa da sogra de Pedro, sempre em trabalho, Jesus não parava. Então a sala daquela casa estava lotada de pessoas que vinham buscar ajuda, orientação, de enfermos. Por fora da casa, super lotada. E conta os evangelistas que chegam 4 pessoas carregando um paralítico numa cama, e vendo que não iam ter condição de entrar, eles dão a volta, sobem no telhado da casa, que era coberto por um tipo de sapé, tiram aquele sapé e baixam o leito na frente de Jesus. E Jesus olha para aquela pessoa e sabe que aquela pessoa não está naquela cama por acaso. A paralisia está dentro das leis de Deus. Então ele está olhando para uma pessoa que está se quitando perante as leis de Deus. Ele sabe que é importante aquele padecimento, é importante aquela doença, que é uma forma de reparar os erros. Isso que a doutrina eu vou explicar. Não dá para entender a justiça divina sem entendermos a reencarnação. Sem entendermos que já vivemos antes, como Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Se Jesus estivesse falando de renovação espiritual, nascer de novo é mudar de comportamento, Nicodemos não teria olhado para Jesus e perguntado: mas mestre, como é que um velho como eu vai entrar dentro do ventre de uma mulher de novo? Então, se ele tivesse falando de renovação de comportamentos, de atitudes, Nicodemos perguntaria: então o que Deus vai fazer? Não, ele pergunta: mas como que um velho como eu vai entrar dentro da barriga da mãe de novo de uma mulher? Então ele entendeu que Jesus falava de reencarnação. E aí Jesus dá uma aula que nos prepararia o terreno para a vinda do Consolador prometido. Ele dá aquela aula quando ele diz assim: Nicodemos, o que é carne é carne, o que é espírito é espírito. Então vem o Espiritismo, depois de 1857 anos, dizer para nós que o que é carne é carne, o que é espírito, tem que ser entendido da seguinte maneira: quando 2 gametas se juntam, o masculino e o feminino, e formam o ovo, deixa de ser óvulo e passa a ser ovo, porque já é a conjunção dos 2 gametas, e começa a divisão celular, que vira uma multiplicação, mas ela se dividindo em duas. Uma célula vira 2 viram 4 viram 8, e vai formando o neném. Nesse momento, ensinam os espíritos que esse corpinho, esse embriãozinho que começa a formar, começa a absorver do éter, do universo, uma energia particular que os espíritos chamam de energia de fluido vital, que vai dar vida àquele corpo. Então não é o espírito que dá vida para o corpo. Quem dá vida para o corpo é a energia vital, é o fluido vital. O que é carne é carne. O espírito vem de outro lugar, foi criado por Deus em outro lugar,
está crescendo, talvez já tenha nascido várias vezes, está voltando a reencarnar, ele vai ser atraído por aquele, conforme a programação divina, vai ser atraído para aquele embrião, vai começar a se enraizar naquele embrião, vai começar a se transformando aquele corpo, ele vai se vinculando àquele corpo de maneira que quem dá vida ao corpo é o fluido vital, mas quem anima o corpo é o espírito. Quem fala, quem pensa, quem realiza é o espírito que está ali. Mas o espírito não foi formado pelos gametas. Ele foi criado por Deus numa outra região e foi vinculado ao corpo conforme uma programação necessária. Então o que é carne é carne. O que é espírito é espírito. O que propõe aos espíritas um raciocínio muito particular. Se o espírito começa a se ligar ao corpo logo que ele começa a se formar, o espírita nunca vai poder ser a favor de um aborto. Porque abortar é tirar uma vida que está se formando e romper laços de um espírito que já está ligado, se ligando àquele corpo, impedindo que se cumpra uma programação. Então o espírito tem que raciocinar conforme a orientação que os espíritos superiores nos dão, desta maneira. Nós temos que perceber que um processo está acontecendo. Então uma vez eu vi uma propaganda na televisão que dizia: o corpo me pertence. Pô, não pertence não. Primeiro porque aquele corpo é formado por dois gametas, é um corpo diferente. Ele vai ter muitos jeitos dos dois lados que vai dar uma forma diferente para aquela criança. E segundo que o espírito que está vindo ali não pertence à pessoa. Ele é um espírito que tem compromissos com a vida na Terra, não pode ser impedido de nascer. Então, é importante esse raciocínio. Então, quando Jesus está falando com o Nicodemos, ele está falando da reencarnação, não dá para a gente entender a justiça divina sem entendermos que nós nascemos e renascemos, conforme diz, está na lápide de Allan Kardec, tantas vezes quanto necessário. Nascer, renascer, viver, morrer, essa é a lei, para sempre, essa é a lei de evolução. E Jesus está olhando para aquele paralítico. E aquele paralítico está ali, se redimindo perante as leis de Deus, porque com certeza se criminalizou-se perante essa justiça divina. Normalmente, onde que a gente comete crimes? Contra o nosso semelhante. Sempre vai ser contra o nosso semelhante. Quando a gente se arma e tira a vida de outro, quando a gente rouba, matando o outro, nós estamos tirando a oportunidade de uma existência, nós estamos cometendo crime perante o nosso semelhante. E aí um dia nós temos que ressarcir esses crimes. Então quando a gente, hoje está cheio de cadeira aqui na frente, tem cadeira aqui na frente, pode ficar à vontade. Vem aqui. Então, quando a gente olha para os nossos padecimentos, que a gente não consegue, olha, eu sou homeopata e sou clínico geral e acupunturista. Eu já tive a oportunidade de curar dezenas de asma. A minha eu não consigo. Eu tenho asma todo dia. Tenho que usar bombinha todo dia. Então, cada vez que me falta o ar, antigamente eu me perguntaria: meu Deus, por que eu não posso me curar hoje? Eu não me pergunto. Porque eu sei que se eu tivesse a permissão de estar curado, eu já estaria curado. Então, mas daí eu penso assim: que crime que cometi? Eu tive um sonho antes de ser espírita, muito interessante. Eu sonhei que eu estava na guerra do Paraguai e eu estava ligado a algumas pessoas. Eu tenho a impressão que era a guerra do Paraguai, ligado a algumas pessoas com tanto ódio no coração nessa luta, que tinham açude, nós estávamos afogando alguns soldados do Paraguai. E eu sonhei por vários meses seguidos, isso antes de ser espírita, antes de me formar médico. E eu acordava como se fosse um pesadelo. E aí eu fico meio... Hoje, quando eu sinto aquela falta de ar que chega, todo dia para me lembrar: olha, afogar os outros é difícil, viu? A falta de ar. E eu sinto que eu estou me redimindo perante a lei de Deus. Então, como eu vou me revoltar? Eu não posso me revoltar. Eu tenho que aceitar com resignação. Tem uma passagem de Lázaro muito bonita, que diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem de Lázaro, que fala da obediência e da resignação. Leiam esse texto lá, não me lembro agora qual capítulo que está, me lembraria se eu tivesse me preparado, mas isso veio agora na minha mente. Né? Então ele diz assim: obediência é o consentimento da razão. Eu entendo por que eu estou sofrendo isso, então eu vou obedecer e vou seguir, fazendo o que eu devo, não fazendo o que eu não devo. E resignação é o consentimento do coração. Eu vou aceitar isso que eu estou passando,
porque eu entendo por que eu estou passando. Então olha que interessante. Nós estamos sendo convidados pela mensagem de Lázaro a aceitarmos as leis de Deus pela razão e pelo sentimento. E nós estamos olhando para aquele paralítico ali no chão. E Jesus está olhando para aquele paralítico. E ele fala para o paralítico sem que ninguém fale. Está cheio de gente dentro daquela sala, inclusive gente do Sinédrio que está vigiando Jesus. Ele olha para o paralítico e fala, chama, segundo Amélia Rodrigues, chama por um nome. Elias, bem Elias, teus pecados estão perdoados. Olha o que Jesus fala. Aí o pessoal do Sinédrio que está lá começa a questionar, quem que ele pensa que é para perdoar pecados? Será que ele pensa que é Deus? E Jesus vira-se para aquele pessoal que está sempre acompanhando os passos dele, negativamente, e diz assim, mas não é a mesma coisa dizer, paralítico, levanta-te e anda-te, do que dizer, paralítico, teus pecados estão perdoados? Então olha que ensinamento que Jesus dá. E o rapaz cura, na hora é curado, se levanta, pega, sai. Jesus está falando do perdão. E eu estou falando do perdão. A terceira proposta. E qual foi a terceira proposta? A benevolência, a indulgência e perdão das ofensas. Jesus foi ofendido por aquele paralítico? Então não é desse perdão ainda que nós estamos falando. Qual perdão que a gente poderia usar Jesus como exemplo? Na cruz. Porque ele foi preso. Não, primeiro ele foi negado por Pedro, traído por Judas, preso, açoitado e crucificado. Aí foi contra ele o problema. Aí foi ele que foi ferido. Aí foi ele que foi ofendido. E ele está lá na cruz. E o que Jesus fala? Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Então Jesus está usando de duas propostas dessa questão, a caridade conforme Jesus a entendia. Perdão, ele está pedindo que Deus perdoe. E indulgência, aí entra a indulgência. O que é indulgência? A indulgência é compreender o limite da pessoa que está te ferindo, ou que está fazendo mal para uma sociedade, ou que está criando problema dentro do teu trabalho, ou que está criando distúrbio dentro do teu lar. A indulgência é a capacidade de perceber que aquela pessoa ainda não tem capacidade de dar mais do que aquilo que ela está oferecendo. Jesus sabe, está olhando para uma população que ele conhece, são as ovelhas dele, e ele está dizendo, pedindo a Deus, porque eles não sabem o que fazem. Isso é indulgência, a compreensão do limite da humanidade. Mas Jesus não veio aqui para sofrer na mão da humanidade. Ele veio para despertar as possibilidades da humanidade. Então ele foi chamando trabalhadores para ele. Naturalmente que muitos, todos programados vieram. Mas uns eram cobradores de impostos, que roubavam o dinheiro do povo. E Jesus, Levi, vem, segue-me. E botava para acompanhar. Então ele investia nas possibilidades de cada um. É porque a doutrina faz conosco hoje a pedido de Jesus. Eles olham, os benfeitores olham com indulgência para as nossas imperfeições e falam, Zé Antônio, vai lá trabalhar, leva a mensagem do Evangelho, independente das tuas imperfeições, independente dos teus limites, independente dos teus erros, independente das tuas dificuldades, vai trabalhar. Essa é a fase que eu mais ouvi do seu Hugo. Eu chegava lá, o seu Hugo está aguentando, era muito sofrimento, muita dificuldade, o seu Hugo falava, vai trabalhar, doutor. Vai trabalhar. Então ele investir nas possibilidades. Cada um de nós temos possibilidades. Jesus ele quer investir nessas possibilidades. Ele quer nos transformar de espíritos imperfeitos em bons espíritos. Encarnados ou desencarnados somos espíritos. Então agora há pouco foi anunciado aqui que tem um trabalho aqui na terça-feira que está precisando de voluntário. Vamos trabalhar. Vamos ver o que eu posso fazer, gente. Nós temos que estar onde tem o trabalho de Jesus, porque nós temos que estar do lado de Jesus. A única maneira de nós estarmos junto de Jesus é estarmos na seara dele, trabalhando por ele, com todas as nossas imperfeições. Ele não está nos julgando como fez com a mulher adúltera. Ele não está nos julgando. Ele está pedindo que a gente vá trabalhar, que a gente não erre mais e tente fazer as coisas certas. Essa é a proposta. Então o perdão, a gente dá para entender com esse raciocínio, correto? Perdão é quando a gente é ofendido. Então nós temos que exercitar o perdão.
Eu tive um caso de uma paciente alguns anos atrás que me marcou muito. Ela não era espírita, embora dissesse ser simpatizante, mas depois de um tempo, já que já era paciente, ela aparecia uma pouco, daqui a pouco voltava. Um dia ela pediu licença para me dar um testemunho. Eu falei, do que é? Falei, olha, doutor, eu passei por uma experiência na minha vida muito complicada e com muito aprendizado. Eu tive uma filha, por 6 anos, essa filha não olhava no meu rosto, não conversava comigo, não sorriu uma vez para mim. Desde que eu trocava ela, nenenzinha, até com 6 anos, ela tomava o banho, eu ensaboava, eu colocava em cima da patente, eu a enxugava, ela sempre séria, olhando para o lado. Quando ela estava com uns 3 para 4 anos, eu comecei a refletir por o que havia com a minha filha. E me lembrei que uns 2 anos antes de ela nascer, eu fiz um aborto. E aí comecei a pensar, será que existe mesmo essa coisa de o espírito não morre? E se é o mesmo espírito que voltou, que veio nesse outro corpo, então, será que eu matei essa criança? Lógico que não matou o espírito, não morre, mas matou um corpo que já estava com um espírito a ele vinculado, como nós raciocinamos. E aí ela comenta que esse raciocínio foi gerando nela um conflito, uma ansiedade de consciência, uma culpa tão profunda, que quanto mais ela ia vivenciando essas experiências com a menina, mais ela foi entrando em sofrimento, até que um dia ela teve certeza que a menina sabia que ela tinha abortado e que ela era o espírito. Aí ela conta, doutor, eu cheguei diante da minha filha, estava enxugando ela depois do banho, me ajoelhei embaixo da patente enquanto ela estava ali em pé com a toalhinha no ombro, chorei convulsivamente. Levantei meus olhos e falei para minha filha, filha, você me perdoa? Ela olhou para mim, depois de 6 anos, ela olhou nos meus olhos. Sabe o que ela disse, doutor? Eu falei, o que ela disse? Você promete que nunca mais vai fazer isso comigo? Olha, criança, isso é perdão. Isso é perdão das ofensas. Uma criança de 6 anos nos ensinando que a gente pode perdoar até um crime contra a gente. Olha o que ela fala para a mãe. Você promete que nunca mais vai fazer isso comigo? E a mãe chorando, ela disse que chorando convulsivamente, disse, prometo, filho, jamais deveria ter feito e jamais farei novamente. Sabe o que a menina disse? Então pode me abraçar, mamãe. E a mulher levantou e abraçou a filha dela. Pela primeira vez ela foi abraçada pela filha. Aí a filha colocou os bracinhos em torno dos seus ombros e deu um carinho que ela não teve por 6 anos. Mas veja a grandeza desse espírito dessa criança. Porque o Espiritismo nos ensina que o espírito demora aproximadamente 7 anos para concluir a encarnação. Que nesses primeiros anos é possível ter recordações até de vidas passadas. Tanto que um professor da Índia, o professor Amendras Nath Banerjee, ele fez um estudo de mais de 5.000 casos de crianças que recordavam vidas passadas, sempre entre 3 e 4 anos. Sempre nessa idade. Então isso que está acontecendo com essa criança não é uma invenção, é uma realidade. E veja quanto ensinamento, e ouça o que é o perdão. Que uma coisa é Jesus perdoar. Jesus é a excelsitude do perdão. Nós não. Nós somos espíritos imperfeitos. Então se a gente conseguir perdoar como essa criança, nós nos transformamos, damos um passo no grau da evolução. Nós ascendemos. Ascender não é acender fósforo, é dar um passo acima, é evoluir. Né? Nós evoluímos um passo, um degrau a mais, quando nós conseguimos perdoar alguém. Estou vindo de trás para diante. Indulgência. Aí eu fiquei pensando na palavra indulgência, que eu já comentei com vocês no exemplo do Cristo. Mas eu me recordei que um ensinamento muito grande que é a indulgência, o Chico Xavier que conta essa história, ele estava abrindo um culto do Evangelho, abriu uma página que falava da indulgência, e cada um comentava um pouquinho, e o Chico faz um comentário contando uma história. O Chico diz assim, havia certa vez, mas é uma história, não é uma história verdadeira, é com história, é um conto. Ele diz assim, há um conto que diz que certa vez um jovem queria com muita força aprender a sabedoria dos grandes mestres.
para tentar ser uma pessoa melhor. E consultando as pessoas de onde ele morava, disseram: olha, você só vai encontrar grandes mestres lá na Índia, lá que estão sábios, normalmente caminhando à beira do rio Ganges. E ele foi para a Índia. E foi lá até que um dia, com orientação das pessoas, encontrou um sábio. E começou a acompanhar os passos daquele sábio. E começou a perceber que aquele sábio, ele era realmente diferente das pessoas comuns. Ele tinha um excesso de piedade dentro dele, de sabedoria mesmo, de saber orientar coisas, de ver coisas onde ninguém via. E ele passou a ter dias esplendorosos ao lado daquele sábio, até que um dia aconteceu um fato que deixou ele muito perturbado. O sábio olha na beira do rio Ganges e vê um escorpião que está afundando, se afogando. O sábio arregaça a manga da túnica, vai lá, retira o escorpião e traz e põe em terra firme. Quando ele coloca o escorpião dá uma ferroada na mão dele. E a mão começa a inchar. Aí o menino se perturba. Meu Deus, ele não é sábio como eu pensava. Será que ele não sabe que escorpião é um bicho peçonhento? E quando ele vai dar vazão a esses pensamentos, o escorpião volta dentro da água e começa a se afogar de novo. O sábio fala em voz alta: mas que imprudência. Eu pus ele muito perto da água. Arregaçou, com a mão inchada de um lado, arregaçou a manga da outra, da manga da túnica, foi lá, pegou o escorpião, foi lá longe, soltou o escorpião e levou outra ferroada. O Chico está contando. Aí o mocinho se perdeu. O senhor endureceu, o senhor perdeu a razão, o senhor não poderia, em sã consciência, não saber que esse bicho é peçonhento. E o sábio, calmamente, sem entender o motivo daquele desespero, ele olha para o rapazinho e diz assim: meu jovem, é da natureza do escorpião ferroar. A minha natureza é salvar. Isso é indulgência. A compreensão do limite. Ali é o ponto que o Chico faz. Mas isso é indulgência. Quando um filho da gente, quando um cônjuge tem determinados comportamentos que a gente gostaria que nunca tivesse acontecido, e a gente percebe que é um momento delicado, que aquela pessoa naquela hora não teria condição de fazer diferente, que anda muito nervoso, ou por preocupações com doença, com parente, ou com financeira, ou porque o filho está sofrendo bullying na escola, isso é indulgência. Em vez de você criticar aquele comportamento, em vez de você repreender, você entender que naquele momento aquela pessoa não podia oferecer algo diferente. Até acalmar, achar uma solução, uma proposta, para poder... Existem histórias da vida de Chico muito marcantes. O Chico via espírito desde menininho e era católico, frequentava a igreja em Pedro Leopoldo, e o padre Scarzelli era o orientador espiritual do Chico ali, naquela igreja. E o Chico chegava para o padre contando aquelas histórias: estou vendo espírito, o padre não entendia nada daquilo, ele não acreditava nisso. Achava que o Chico era meio aluado. E o Chico um dia é envolvido por algumas entidades muito perturbadas, que conhecendo a mediunidade dele foram atormentados. E ele, 7, 8 anos, ele entra na igreja desesperado, chorando, gritando: padre, tira essas criaturas de torno de mim. Aí o padre, diz o Chico, ele que conta essa história, quando já adulto, ele conta: o padre olhou para mim sem entender aquilo que eu passava, mas com uma indulgência para os meus coisas. Ele compreendeu que eu tinha alguma coisa diferente dos outros, mas vocês sabem como lidar com aquilo? Ele olhou para mim e viu que eu estava descalço. Ele falou: Chico, vem aqui comigo, vamos ali na lojinha da cidade, eu quero dar um par de botina para você. Pôs a mão no ombro do Chico, levou o Chico para a loja de calçado, comprou um par de botina, e o Chico saiu da sintonia daqueles espíritos, porque naquela alegria de ganhar um par de botina, ele saiu da sintonia. Então você veja que interessante, o padre, em vez de ficar criticando, julgando, é um perturbado, é uma criança só. Não, ele percebia que alguma coisa acontecia, que ele não conseguia compreender, mas que ele podia fazer alguma coisa, e ele fez. Tirou o Chico da sintonia daquelas entidades, mudando a forma dele pensar naquele momento. Olha, achar uma solução, gente. O padre achou uma solução naquela hora. Veja que gostoso que é, né? A gente poder procurar soluções. Nas minhas preces diárias, todos os dias, é diário todo dia, né? O pior não é isso, o pior é aqueles pacientes que chegam para mim e falam assim: doutor, sempre eu tenho uma dor de cabeça de vez em quando. Bom, meu diariamente é todo dia mesmo, graças a Deus. Todos os dias eu faço minha prece, eu peço a Deus, a Jesus, aos benfeitores, que me inspirem para achar a solução para os próximos problemas que forem surgir. Porque eu sei que vão surgir.
Eu sei que nós estamos numa vida de provas, de expiações, então vão ter provas na vida. E eu peço aos benfeitores que me inspirem a achar a melhor solução, porque senão a gente acha a pior. A gente vai dar passos imprudentes que vão piorar mais nossas vidas, com consequências funestas mais negativas do que aquela prova que nós estamos passando. Então vamos tudo isso, achar soluções. Uma vez um benfeitor escreve uma mensagem que me marcou muito, onde ele diz assim: Jesus não está nos avaliando pelos erros que cometemos, mas pelas soluções que buscamos encontrar para nos libertar dessas tendências. Olha que interessante. Então esse olhar é de indulgência. E a primeira resposta da questão 886, qual o verdadeiro significado da palavra caridade conforme Jesus entendia? Benevolência para com todos. Eu podia pegar a vida de Chico, contar tudo o que ele fazia lá em Pedro Leopoldo de Uberaba, o desprendimento, a caridade, da irmã Dulce na Bahia, da Maria Teresa de Calcutá, do pastor Schweitz lá na África, tudo o desprendimento, a dedicação deles. Mas me ocorreu de recordar de um artigo, eu vou ler para concluir aqui a história. Esse artigo foi publicado no Imortal no ano de 2011. Fui eu mesmo que escrevi esse artigo, mas eu gosto da forma, porque é diferente. Não, a linguagem escrita é diferente da falada, gente. Se vocês estão filmando, vá assistir a palestra que vocês fizeram depois. Se vocês pudessem, vocês tiravam um terço do que vocês falaram. É verdade, porque a linguagem falada ela é espontânea, mas não é pensada, não é calculada. A linguagem escrita, ela é a mesma que a pensada, mas depois é corrigida, recorrigida, até a hora que ela fica um texto bem feitinho. Então eu poderia contar essa história como eu contei todas essas que eu já contei. Mas eu vou ler essa história para a gente tentar refletir sobre a questão da benevolência. O artigo começa dizendo assim, ó: o notável escritor francês Victor Hugo, em sua magistral obra Les Misérables, Os Miseráveis, narra a luta de um homem, Jean Valjean, contra a injustiça de um país que o condenou no princípio a 5 anos de prisão. Pena esta que se estendeu para 19 anos devido a tentativas de fugas insistentes. Motivo da prisão: o roubo de um pão. Essa história está em 2 filmes muito bem produzidos. Vocês podem assistir os dois são magníficos. Com 2 artistas, é um resumo do livro, né? Com 2 artistas magníficos também. Um é o Leonis, o outro é o Gerard Depardieu. A conta foi nesses filmes é que eu tirei essa história. Não li esse livro, mas essa história está muito bem definida. Os dois filmes são praticamente idênticos. Valjean tornara-se órfão muito cedo e é criado por sua irmã, que se torna viúva com 7 filhos, e ele passa a ajudá-la. Mas num rigoroso inverno, não conseguindo encontrar trabalho, desesperado rouba um pão para levar o sustento da sua família. É preso, julgado e levado às galés, onde é obrigado a trabalhar em serviços forçados, destinado aos piores criminosos, porque roubou um pão. Ali ele desenvolve uma revolta muito grande contra a humanidade, revolta que seria interminável, não fosse por determinado momento criado pelo novelista, onde um antídoto tão possível quanto eficaz lhe é oferecido, o que muda profundamente o andamento da história. Após ser colocado em liberdade condicional, ele não encontra a aceitação da sociedade para um ex-prisioneiro. Várias vezes vê-se expulso das estalagens por onde passa, e não bastasse o desprezo que recebia, era ainda perseguido por um policial, Javert, que o odiava e que, não acreditando em sua possível regeneração, esperava apenas um próximo delito para levá-lo de volta à prisão. Certo dia, cansado e faminto, Jean Valjean encontra uma igreja que estava sob os cuidados do bispo Myriel, na cidade de Digne. Esse sacerdote era mais conhecido pelo apelido Bienvenue, boas-vindas. Em português, o equivalente a boas-vindas.
Tal a generosidade com que tratava os pobres e miseráveis do lugar. Ali, Valjean é acolhido fraternalmente, recebe alimentos, cobertor e um lugar para pernoitar junto de outros famintos. Benevolência para com todos. Tá? Antes do amanhecer, porém, Valjean acorda e, observando algumas peças de prata no local, na igreja, toma alguns talheres, coloca-o em pequeno saco e foge. Quando amanhece o dia, vê-se cercado pelos policiais de Javert. Tendo eles encontrado as peças de prata, levam-no imediatamente ao sacerdote para que fosse constatado o roubo e justificado o flagrante, o sonho do Javert. Porém, nem o coração impiedoso de Javert, nem o coração revoltado de Valjean imaginariam que estava a poucos minutos de um grande exemplo de benevolência. Quando adentraram a sacristia, depois de exposto o fato pelo soldado, o pároco, sensibilizado, olha complacentemente para Valjean e o repreende. Olha o que o padre faz, gente. Ele olha para o bandido que roubou os talheres de prata e diz assim, repreendendo Valjean, dizendo que ele saíra com muita pressa, tendo levado os talheres, mas esquecido os candelabros. Olha, gente. E os soldados ali do lado, pronto para prender. O Javert doido para levar ele de volta para uma prisão perpétua. Você esqueceu os candelabros que ele, o bispo, havia dado para ele, para que ele recomeçasse vida nova. Olha o que o padre está fazendo. Está dando a ele uma nova oportunidade e já doutrinando Valjean. Né? Todos ficaram surpreendidos. Então o bispo conclui recomendando a Valjean que não esquecesse a promessa que ele havia feito, Que promessa? Ele nem sabia de que tinha ganho talher, nem candelabro, nada. Promessa da qual já nem sequer tinha ideia. Tornar-se um homem de bem e útil à sociedade. Olha o que o bispo pede para ele. Pede para eles não esquecerem de levar os candelabros, mas não esquecer a promessa de tornar-se um homem de bem e útil à sociedade. Ao sair dali, tocado por um sentimento... Tem uma vespinha aqui, gente. Tocado por um sentimento completamente diferente do que alimentara todos esses anos sobre o ser humano, então aquela revolta começa a desaparecer, só com aquela atitude do bispo Miguel. Encontra o menino e, numa atitude automática, toma-lhe a moeda e segue alguns passos, o suficiente para se lembrar da bondade daquele pastor, de ovelhas e de suas palavras. Então volta, procura o menino e lhe devolve o valor tomado. Lá adiante, Victor Hugo nos apresenta um ex-prisioneiro revoltado, transformado agora em um benfeitor de uma pobre cidade do interior da França, Montreuil-sur-Mer, onde se tornou prefeito honrado e respeitado, conforme o desejo do bispo de Avignon. Então eu escolhi essa história, que é uma história verídica, mas só para apresentar o que é a benevolência na sua expressão, feita por pessoas como nós. Não estou falando de Jesus, estou falando de pessoas como nós. Então, quando nós pensarmos em caridade, a caridade é um movimento, e que nós temos que sairmos de nós mesmos e irmos em direção às necessidades dos nossos semelhantes, seja para praticar a benevolência, seja para exercitar a indulgência, seja para refletir na importância do perdão que temos que deixar crescer em nossos corações. Então essa é a mensagem que eu trouxe para vocês. Agradeço de coração a oportunidade que recebi outra vez. Deus os abençoe.